Olá, querida! A graça e a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar aqui com você nesse tempo tão precioso. Eu sou a pastora Ludmila Couto e nós estamos juntos, trazendo à existência as coisas que não existem, olhando para o céu e vendo as expectativas de Deus ao meu favor, ao seu favor. Juntas, nós somos mais fortes, estamos unidas por um propósito maior. Amém? Glória a Deus! E hoje eu quero compartilhar com você Provérbios capítulo 8. Esse texto, esse capítulo, é um chamado da sabedoria aos inexperientes, é um chamado àqueles que precisam melhorar, Eu digo sempre que nada tá tão bom que não possa melhorar. E o Senhor fala para mim e para você, se você é inexperiente em uma área, venha, ouça a voz, o chamado da sabedoria e aprenda dela. Se você se sente, às vezes, inexperiente no seu relacionamento, como mãe, a gente passa por muitas estações. E em cada estação, a sabedoria nos chama em alta voz, proclamando o seu propósito, os seus princípios e me chamando para estar em Deus. E assim a sabedoria faz com você também hoje. Ela, em alta voz, proclama e te chama a aprender a ser uma mulher prudente, a ser uma mulher com entendimento, uma mulher com conhecimento. Amém? Bom, lá em Provérbios capítulo 8 diz assim: escutem, pois, a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas. Ao lado das portas da cidade, na entrada, ela anuncia: a vocês eu clamo, a todos vocês, levanto a minha voz para todo o povo. Vocês, inexperientes, mostrem discernimento. Vocês, tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho muitas coisas importantes a lhe dizer. Tudo o que digo é correto, pois falo a verdade. Toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo, não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Uau! Minhas palavras são claras para quem tem entendimento e correta para os que têm conhecimento. Então, eu vou parar um pouquinho. Então aqui ela vem e ela tá levando você para um outro nível de sabedoria. Tá dizendo que aquele que já tem conhecimento, que anda na verdade, as palavras da sabedoria se tornam claras, se tornam corretas. O Senhor está te levando para um outro nível. O Senhor quer que você seja sábia em todas as áreas da sua vida. E um dos princípios que a sabedoria carrega é nós termos o nosso senso de justiça guardado no Senhor. Ela nos protege para sermos justas e o Senhor nos chama a estarmos nele para vivermos a verdadeira sabedoria de Deus, não a do homem, porque o nosso senso de justiça ele é muito latente e muitas das vezes nós queremos que seja da nossa forma, do nosso jeito, quando é o nosso direito, é o nosso direito, Mas quando é o direito do outro, a gente arruma argumento, a gente arruma processo, a gente inventa situações para que o outro não receba a sua justiça. E nós não podemos ser assim. Às vezes a gente não quer burocracia pra gente, não é mesmo? A gente quer facilidade, a gente quer simplicidade. Mas quando a necessidade é do outro, a gente coloca processo. Mas você tem que passar pelo processo. Mas você tem que pagar o preço. Mas olha, não é fácil para ninguém. Realmente, a maioria das coisas não são fáceis para ninguém. Mas o Senhor fala bem claro para mim e para você que Ele ama balanças justas. O Senhor nosso Deus é justo. Nele não há injustiça. Jesus é justo. Nele não há injustiça. E o Senhor abomina todo tipo de balança injusta. Quem coloca pesos e medidas errados quando quer medir a si mesmo em favor do outro, ou em prol de uma situação, ou ao contrário, o Senhor fala: eu abomino. Porque muitas das vezes nós usamos o nosso senso de justiça próprio para resolvermos as coisas, para querermos ser sábias, queremos ser mulheres sábias, homens sábios
com a cultura do homem, com ideias e filosofias de um senso de justiça próprio. E o Senhor nos chama a sermos justas, em nome de Jesus. Um outro princípio, uma outra base para nós, discorrermos essa profundidade desse movimento, daquilo que o Senhor está nos chamando hoje, é realmente nós entendermos que a própria sabedoria, ela te chama a viver uma sabedoria mais profunda. Não é um degrau, como a gente fala assim, de uma estação para outra, a nível de uma grande mudança. Uma pessoa imprudente se tornar prudente. Não, já é o processo do crescimento, É a própria sabedoria te convidando a buscar mais dela, a ir num nível de mais profundidade. Se você tem a medida de medir o perdão na sua medida, o Senhor fala, não, agora você vai aprender a perdoar 70 vezes 7, não simplesmente uma vez. E aí a sua medida vai, aumentando. Ele pega a fita e ele vai te medir. E à medida em que o Senhor vai te medindo, você vai indo para um outro nível, um nível de crescimento, e você vai sendo mais sábia, mais madura, mais prudente. E isso é maravilhoso, porque a própria sabedoria, ela te faz um convite. E aí, Tiago capítulo 1 fala, quem não tem sabedoria, pede. Pede para você receber, pede para você ter mais. Quanto mais você tem, menos você sabe que nada sabe. E você sabe que precisa mais de Deus. Ficou até redundante, Mas a verdade é essa. Então a própria sabedoria, ela te faz esse convite. Quando você tem essa humildade de ir diante desse entendimento, colocar os teus olhos no Senhor, ouvir a palavra de Deus, essa carta de amor que vai te dar ensino, te dar graça, essa prudência, ela fala para você, filha, você precisa de mais de Deus, de mais sabedoria, de mais conhecimento e entendimento. Então, os cômodos da nossa casa, a sabedoria, ela precisa morar com entendimento, com conhecimento. Então, a palavra fala isso. Então, nós precisamos hoje mostrar para o Senhor as nossas intenções, nesse desdobramento de cada cômodo, cada cantinho do nosso coração, ele ser alinhado com o propósito de Deus, com o nosso senso de justiça. E qual área essa sabedoria ela precisa ir para um outro nível? Ela precisa sair desse nível de inexperiência e ir para um nível de prudência, sair desse nível imaturo para um nível de maturidade, esse nível de falta de conhecimento para um nível de conhecimento, de revelação, esse nível de discernimento. Sabe quando Deus destrava aquele entendimento se torna tão visível que você fala, uau, discernir. É isso que Jesus está chamando a minha vida e a sua vida, a viver essa graça, dessa disciplina, desse caminho, esse alicerce de Deus. E eu creio profundamente, como a palavra de Deus em Provérbios também, no capítulo 14 diz, a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Ele está personificando a mulher sábia, com esse princípio da sabedoria. Ele está dizendo assim, a mulher sábia. Então ele está chamando a mulher de sabedoria. E ele está dizendo, com a sabedoria você vai construir. Mas se você for tola com as suas próprias mãos, você vai destruir. Se você usar o seu próprio senso de justiça, achando que você está sendo sábia, você vai destruir. Então você precisa ser prudente, você precisa ter sabedoria de uma mulher que anda sobre a graça e o favor de Deus, sobre os princípios de Deus, que não quebra princípios, que tem a sabedoria como fome de conhecimento, que vai no profundo, se alimenta de Deus, e quanto mais você se alimenta da sabedoria, mais você quer essa sabedoria para a sua vida, para o seu corpo, para a sua mente, para resolver seus problemas, para solucionar as causas da sua vida. E é tão lindo quando o Senhor, ele logo depois de Provérbios 8, vem revelando em Provérbios 9, a sabedoria construiu a sua casa e ergueu as suas 7 colunas, preparou um grande banquete, misturou o vinho e arrumou a mesa, enviou as suas servas para convidar a todos ao ponto mais alto da cidade, e ela clama, venham à minha casa todos os ingênuos,
Venham à minha casa, aos que não têm juízo, ela diz, venham e comam do banquete e bebam do vinho que eu misturei. Deixem a sua ingenuidade para trás, vivam e ande pelo caminho do discernimento. Uau, meu Deus! Que palavra poderosa, que palavra revelada para nós nesses dias, nesse tempo onde você está colocando a mão no arado, onde você está construindo algo, mulher, onde o Senhor tem colocado, propósitos para você tocar, missões para você executar. O Senhor está falando assim: faça com sabedoria. Entenda que você está construindo algo e o tamanho daquilo que você almeja é o tamanho que você precisa ter de coluna, de profundidade, de alicerces. Se você for construir algo grande, você precisa estar forjado com colunas. Uma coluna é pouca. Uma sabedoria em uma área é pouca. Você não pode ser sábia só na sua área financeira. Você não pode ser sábia só na sua área como mãe ou só na sua área como esposa. Você precisa ser sábia em todas as áreas da sua vida. Cada coluna da sua vida precisa estar alicerçada, precisa estar com os princípios da sabedoria fundados, alicerçados para que você construa algo grande, algo que agracia os olhos de Deus de uma maneira tão linda que o Senhor fala: uau, ali vai um monumento, ali vai uma catedral da mulher invisível, mas de uma mulher cheia do Espírito Santo. Amém? Eu me lembro bem a primeira vez que eu li aquele monólogo, A mulher invisível, que ela constrói algo e todos perguntam quem é, e ela diz, sou eu mãe, esposa, sou eu pastora, sou eu amiga, sou eu filha de Deus. E eu quero dizer para você, mulher, construa com alicerces, com princípios de sabedoria, mas entendendo que se Deus quer fazer algo grande para você, você precisa estar com muitas colunas alicerçadas para sustentar essa obra maravilhosa. Às vezes você está cansada, sobrecarregada, você está tão, distraída com a sua missão, tão focada às vezes que você se torna uma mulher, até mesmo, a palavra de Deus diz isso, um coração obstinado, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, Deus mandou eu fazer, mas você se esquece que se você não tiver os princípios alicerçados ali, essa obra que você está construindo será inútil, ela será inútil. O Senhor pode rejeitá-la, como o Senhor pode, no meio de uma calamidade, no meio de uma tempestade, destruir tudo. Então você precisa estar com alicerces na rocha, porque na rocha que é o Senhor, com alicerces fundados, com princípios da sabedoria, você vai construir algo que vai permear, que vai permanecer, que vai ficar edificado na rocha, que vai ficar no Senhor, não vai ser abalado quando a tempestade chegar. Amém? E aí a palavra de Deus vem de uma maneira muito linda, personificando a mulher como a sabedoria, dizendo que ela prepara a mesa, que ela mistura o vinho, que ela sabe conduzir uma casa em meio ao dia a dia, ao cotidiano, ao dia comum, a uma casa que é alegre, uma casa que tem vinho, uma casa que ela mistura, sabe dosar a água e o vinho, a purificação, a santidade e a alegria desse ambiente do lar, trazendo os ingênuos, os inexperientes para essa mesa para ensinar. A mulher sabe, ela sabe que ela precisa edificar algo que é de verdade, algo que vai permanecer. Nós precisamos tocar naquilo que é eterno, precisamos tocar naquilo que nós queremos envelhecer junto, porque nós tocamos em pessoas e quando nós tocamos em pessoas, nós sabemos que nós estamos tocando em propósitos de Deus, em vidas preciosas do Pai. Nós precisamos fazer o melhor, porque Deus nos confiou essa família, Deus nos confiou esse ministério, Deus nos confiou pessoas, e pessoas são importantes para Deus. Nós não podemos jamais negligenciar aquilo que Deus nos confiou. E de uma maneira muito simples, uma vida no cotidiano, uma vida que traz sabor, porque é o cotidiano da mesa, é o cotidiano da simplicidade, que em alta voz nós proclamamos a sabedoria. Como você leva a sua jornada? Como você leva o seu dia a dia? Como você trata a sua rotina? Será que você consegue se organizar, se remanejar com graça, com leveza? Uau! Hoje eu precisei fazer algo inusitado na minha casa, precisei fazer algo diferente. Eu precisei organizar a minha alimentação, a alimentação das crianças. Contei com o apoio da minha sogra, conto com o apoio de pessoas que me ajudam
Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio, mas eu precisei me reorganizar toda, acordar mais cedo, preparar tudo, organizar, para que eu pudesse cumprir a minha agenda, cumprir os meus compromissos e conseguir manter a rotina da minha casa, manter a minha casa respirando, a minha casa feliz, a minha casa com vinho da alegria, senão ia ficar tudo desnorteado, ia ficar todo mundo aborrecido, todo mundo reclamando. E nós precisamos trazer essa graça em Jesus para nossa vida, para o nosso cotidiano, para a simplicidade do dia a dia. O nosso senso de justiça, ele não pode ser medido para que a gente julgue o outro, mas principalmente para que nós venhamos a ser mais organizadas, planejadas, mais leves, mais sábias, para que nós possamos construir algo, né, repleto de graça e favor. Você está tocando naquilo que vai te fazer feliz. Deus não quer você feliz para uma semana, por um mês. Deus quer feliz para sempre, para você envelhecer junto. Então você precisa entender isso. Então hoje você planta para depois você colher. Hoje você está construindo para entender que depois você vai usufruir daquela grande obra, daquela grande catedral. Então você precisa alicerçar com princípios, com verdade, com graça e com favor. E o Senhor nos convida a ter esse temor desse princípio, porque o princípio, né, da sabedoria é o temor. Temor a Deus. O único a quem nós devemos ter temor é o Senhor Jesus. Tema o Senhor. Então, quando a gente tem esse temor diante do nosso Abba, do nosso Pai, o Espírito Santo nos revela esse conhecimento, essa santidade de Deus, nos traz muito discernimento para a gente entender o nosso tempo, o tempo oportuno de Deus, para nós entendermos cada estação dos nossos filhos, da nossa casa, a estação do nosso ministério, quando é tempo de parar, quando é tempo de prosseguir, quando é tempo de acelerar. E tudo bem, porque o Senhor vê graça e favor quando a gente ouve a voz dele e a gente obedece. Uma coisa muito linda também que eu amo na sabedoria, na personificação da sabedoria da mulher, é que ela sabe, né, ter uma rede de apoio, ela consegue dar ordens às suas servas, ela consegue administrar, ela consegue não ser o centro, né? Ela fala assim, olha, eu, como uma mulher sábia, uau, eu precisei aprender muito isso, né? Eu preciso em Jesus aprender a delegar, a confiar que as outras pessoas vão fazer tão bem quanto eu e vão fazer ainda melhor. Irmãs, isso é um princípio de Deus, é um temor que a gente tem que ter diante do Senhor. Às vezes o Senhor está te querendo para um outro nível, mas você ainda não está vivendo esse nível porque você não sabe delegar. Tudo é você. Você que tem que fazer porque você faz melhor, porque você sabe fazer certo. Até tremeu o celular, né? E aí o Senhor fala, não, filha, eu quero que você confie. E um dos princípios da sabedoria é a confiabilidade. Se você não confia, você não vive a confiabilidade com o próximo. Às vezes a sua maneira de você não confiar em Deus reflete na sua confiabilidade com pessoas. E você não confia no outro, você não deixa o outro fazer e você fica sobrecarregada. E o Senhor nos chama a ser mulheres sábias, a ter uma rede de apoio e confiar que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo. Amém? Ai, glória a Deus, eu tenho certeza que nunca mais você vai ser a mesma. Se você era insegura em algumas áreas da sua vida, o Senhor está te chamando hoje. A sabedoria de Deus te chama a ser uma mulher confiante, a ser uma mulher com temor, a ser uma mulher confiante. São alicerces, são colunas que você está forjando nessa grande obra, nesse grande plano de Deus para você, querida. Aleluia, coisa linda. E eu fico muito feliz, porque a palavra vem sendo revelada aqui ao meu coração, né? A cada momento o Espírito Santo falando uma coisa mais linda que a outra, né? E eu acho lindo quando o Senhor fala desse senso de justiça. Quero voltar aqui, porque até aqui em Provérbios 9, né, ele fala, o justo jamais será abalado. Não, antes disso, aonde que tá? Da língua, né? Ah, tá, é aqui mesmo, né? Serão removidos da terra. E 31, a boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua do que engana será cortada. Meu Deus.
Que tamanho é sua língua, irmã? Porque a palavra de Deus é clara aqui. Né? Na nossa graça de justiça, nós vamos ser boas conselheiras, nós vamos dar conselhos. O Senhor Jesus, Ele ensina a gente a pedir conselhos, a andar numa vida de sabedoria, a buscar os princípios da sabedoria, pedir ajuda, a ver como o outro fazia, como o outro fez, como o outro vai fazer e olhar e falar, eu quero aprender, eu quero estar perto de quem é sábio, eu quero ter sabedoria sobre isso e ter uma vida longa, uma vida de graça, uma vida de relacionamentos saudáveis, de favor. Irmão, celebre a vida do outro, agradeça a Deus pela vida do outro, sabe? E leve as pessoas a aprenderem isso. Apresenteie, ensine as pessoas a serem presenteadas, a se sentirem amadas, a se sentirem queridas. Isso é tão lindo em Deus. E o Senhor fala isso. Às vezes a gente está buscando a nossa própria justiça e a gente só quer que o outro faça pra gente. E o Senhor fala, não, ensina o outro com a sua boca. Ensine, elogie mais. Dê palavras de afirmação, né? A língua que abençoa mais, que dá bons conselhos, é uma boca justa. Seja justa, você não vai ser falsa, você não vai ser verdadeira, mas você vai ser justa. A verdade seja dita, essa pessoa merece que você elogie, que você agracie, que você dê palavras de afirmação, que você dê palavras, né, de gratidão. Amém? Glória a Deus. E também a língua do engano será cortada, porque às vezes está grande demais, né? Deus só poda aquilo que é necessário. E se for necessário, irmão, Deus vai cortar o mal pela raiz. Amém? Então é muito bom quando você entende esse senso de justiça, nessa graça, nessa medida de Deus. E principalmente, ó, na boca, irmã, vigia a língua. Vigia a língua, irmã. A língua tá grande, Deus tá, ó, apertando, Deus tá afiando. Tava conversando com meu irmão ontem, tava me contando um testemunho tremendo. E eu falei pra ela que Deus ia usar ela com uma espada de 2 gumes, que é penetrar a ponto de dividir alma e espírito. E ela falou, pastora, eu usei de autoridade ali e pedi para a pessoa, por favor, para de falar. Se você não tem o que falar, não fala. Deixa o outro viver a experiência do outro, né? Porque cada um tem a sua experiência com Deus. E ela disse que na mesma hora, assim, veio uma autoridade naquilo que ela falou, tão simples. E Deus usou e a pessoa parou de falar. A pessoa não falou mais. Às vezes está faltando isso no seu relacionamento, na sua amizade. Pede, por favor, fala, por favor. Não vamos ser maledicentes, por favor, não fala assim dessa pessoa. Não, mas sabe como você corta o maledicente? Não converse sozinho com ela. Sabe que você corta e fala assim, não, mas essa pessoa é uma bênção. Nossa, não, mas eu não vejo isso não. Aí a pessoa já fica o quê? Muito retraída para compartilhar qualquer coisa com você. Então ela vai pensar 2, 3 vezes antes de compartilhar sobre a vida de alguém. Compartilhe sobre a sua própria vida. Se você quer falar alguma coisa, fale de si mesmo. Amém, queridas? E aí o Senhor vem e fala para nós também sobre um princípio de sabedoria que eu acho magnífico, que eu acho que hoje está em falta e que nós precisamos viver esse princípio com muita graça e favor, principalmente quando a mulher sábia é uma mulher que constrói a sua casa, é uma mulher casada, que ela tem o princípio da fidelidade. Ser fiel em tudo, ser fiel sobre o pouco e sobre o muito o Senhor te colocará. Na fidelidade, se você pega 10 reais numa carteira e você avisa que você pegou. Na fidelidade, se você vai comprar no cartão de crédito e aquele valor é real, né, que você não esconde as bolsas. Ser fiel, né, e ser fiel em tudo, irmão. Quanto mais clareza, mais a graça de Deus vem sobre nós. Quanto mais a gente ficar na luz, andar na luz, mais graça e favor o Senhor vem sobre as nossas vidas. Ainda que você tenha que prestar contas, né? Já tem bastante tempo, uma moça falou uma coisa muito legal comigo. Tava conversando com ela e ela falou assim, nossa, pastora, que legal, né? Eu presto conta com o Bruno, a gente conversa sobre nossa vida financeira, o que eu posso, o que eu não posso. Esse mês ele fala segura, esse mês ele fala pode comprar. A gente sempre tem esse equilíbrio aqui em casa. E aí eu tava contando isso pra ela. Ela falou, pastora, meu sonho é que eu tivesse alguém que eu precisasse prestar conta. Porque eu ia diminuir muito, porque eu sou uma pessoa que gasto muito. E meu marido deixa eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro, mas eu tô sempre na luta, tô sempre devendo. E meu sonho era que a gente pudesse ter essa conciliação
né? E aí eu disse pra ela, querida, e às vezes eu acho, né, que até é chato ficar tendo que prestar conta, mas agora você falando assim, me deu foi favor de Deus, uma medida protetiva do Senhor, de como é bom a gente aprender a prestar conta, como é bom a gente ter a confiabilidade de estarmos juntos, unidos em propósitos. Assim como o dinheiro da igreja tem uma comissão que cuida de toda a demanda administrativa da igreja, nós pastores não mexemos com a área administrativa financeira da igreja. E assim também, né, nos meus projetos, nas minhas missões, em tudo que eu envolvo, dinheiro, e principalmente dinheiro das pessoas, eu envolvo uma comissão, eu envolvo outras pessoas para que tudo fique à luz, para que um seja testemunho do outro e a gente se proteja, porque nós sabemos que o inimigo, ele é terrível, ele é maledicente, ele é mentiroso, ele é enganador. E ele vem sempre tentando roubar a confiabilidade. E esse princípio da fidelidade, da confiabilidade, ele está sempre permeável na sabedoria. Então, tudo que você puder alicerçar a sua sabedoria, alicerce com fundamentos eternos, com fundamentos dos princípios de Deus, com o caráter de Cristo na minha vida e na sua. Amém? E você vai para outro nível de sabedoria, irmãos. Depois que você faz esse alicerce de Deus, Deus faz coisas lindas e maravilhosas. Amém? Um outro princípio que eu acho muito magnífico aqui, muito valioso para esse tempo que nós estamos construindo algo grande, que eu sei que você está aí construindo, né, um prédio, uma catedral, você não está construindo coisa pequena, essa sabedoria com princípio que você está tocando, né, que vai envolver confiabilidade, né, fidelidade, temor, né, comprometimento, essa sustentação maravilhosa, cheia de graça e favor de Deus. Eu creio que o Espírito Santo está te levando a você viver tudo isso em amor. O amor. Um dos princípios da sabedoria, irmãos, eles só são inegociáveis e só são um diferencial da sabedoria humana, dessa sabedoria filosófica, sabedoria da ciência, dessa sabedoria política. Uau! É o amor. O amor é o firme fundamento, né? E ele precisa estar ali no seu alicerce, né? Ter o amor como o princípio que vai permear, que vai nutrir tudo aquilo que você está construindo, sabe? Na medida do amor. O amor que venceu o mundo, né? Jesus, nós só sabemos o que é o amor porque Jesus nos amou primeiro. Ele nos ensinou o verdadeiro amor, o amor sobremodo excelente. O amor que não arde em ciúme, o amor que não é invejoso, o amor que apacenta, o amor que traz a pacificação. Uau, que graça! Nós entendemos essa verdade do amor, né? Se você tem esse conhecimento, se você era ingênuo em algumas áreas e você agora precisa ser prudente, o Senhor fala assim, mas você vai ser no amor, você vai vencer no amor, você vai falar com amor, você vai cuidar com amor, você vai disciplinar no amor, porque se você fizer na violência, na raiva, se você fizer na brutalidade, você perde o princípio da sabedoria. Se você fizer com o seu senso de justiça própria, irmãos, vai destruir. Mas se você fizer no amor, esse discernimento, ele vai produzir frutos de excelência. O fruto do Espírito, a particularidade é o amor, né? Toda particularidade, eu creio que tem que estar dentro dessa coluna, desse princípio da sabedoria. Viver esse princípio hoje, discernir hoje o tempo e as estações, para que você tenha a hora certa para você construir algo. Eu vi num livro, não me lembro agora o nome, uma coisa maravilhosa falando sobre chaves de oração, que no Japão eles passam 2 anos fazendo planejamento, um planejamento público, para que depois em meses eles venham executar. Como lá, né, eles têm uma população extremamente que funciona 24 horas, né, que não dorme, eles precisam estar muito planejados para executar qualquer obra pública. Então eles passam 2 anos planejando para que em 3, 4 meses a obra fique pronta. Uau, eu achei aquilo magnífico. Muitas das vezes nós temos as estratégias de Deus, nós temos que ficar no secreto.
só orando, só arquitetando com Deus, falando com Deus, Deus dando direção, Deus dando visão, Deus orando, Deus guerreando no mundo espiritual, quebrando todas as artimanhas de Satanás, tudo, irmão, tudo no secreto. Aí depois 2 dias você senta para dar aquela conversa. Uau, tremendo, maravilhoso, né? 2 dias você senta com o marido, bota tudo para alinhar, para fazer acordo, e aí Deus flui. Mas não, às vezes a gente é tão imatura que a gente pensa, logo a gente quer fazer. E Deus fala, não, primeiro você precisa planejar, executar, ganhar isso no mundo espiritual, ter temor, sabe? Ir lá na profundidade do discernimento, dessa expressão da sabedoria, né? Conduzir isso debaixo do poder e da glória de Deus. Ganha isso primeiro no mundo espiritual, depois você vai para o mundo natural. E aí, quando você chega para fazer aquilo, uau, é magnífico, é maravilhoso. Então, às vezes é isso que está nos faltando. Você constrói primeiro, faz todos os planos, os sonhos com Deus, desenha, sabe? Traça projetos, traça perímetro, traça planície, pega teu prumo, né? Bota lá a medida, bota tudo, faz tudo no secreto com Deus, ora, jejua, guerreia, traz palavra de promessa, palavra de sabedoria. Irmão, quando você for executar, uau! Aleluia! Você verá a glória de Deus. Você vai executar já e vai ver a obra crescer, usufruir. Quando você for colocar aqueles, né, aquela coisa, vou fechar porque aqui eu vou construir alguma coisa. Quando o povo abrir, já vai, ué, já tá pronto? Né? A gente já viu obra assim? Você fica assim, maravilhada, né? Outro dia eu passei ali num bairro, tava lá só os alicerces, né, dos prédios. Quando eu passei de novo, 2, 3 meses depois, meu Deus, já tá desse jeito. Que susto, né? Porque essas empreitadas agora eles fazem as coisas assim, né? Rápido, mas com alicerces profundos que não vão serem anulados. Quando a tempestade chegar, sua casa permanecerá em pé. A sua casa será a casa de oração. A oração é esse alicerce que tem que estar sendo conduzido diante do secreto, da graça e do favor, que vai fechar chaves espirituais para a sua vida. Esse lugar é o lugar que o Espírito Santo de Deus tem nos chamado a construir coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas que o Senhor vai nos revelar ainda. Tem coisas que nós não nos foi revelado ainda, mas o Senhor vai trazer à existência, porque é uma expectativa do céu para mim e para você. E o Senhor, à medida em que nós estamos deixando Ele fluir, Ele fazer, Ele está fazendo no profundo, no secreto, na coluna, aquilo que ninguém está vendo. E quando você vier a trazer a público, você vier a dar aquela boa conversada, boa solução, resolver aquela situação, colocar na mesa, uau, será magnífico, será extraordinário para a glória de Deus. Então, querida, construa sua casa hoje, construa na rocha, aleluia, construa com graça, com discernimento, com favor, com confiabilidade, com fé, com oração. Ah, como é bom poder estar aqui com você, sabendo que o Senhor fala isso para mim, para você, filha. Eu quero fazer coisas grandes e ocultas que não sabe. E eu quero orar com você, porque o Senhor quer revelar obras lindas e maravilhosas que Ele quer que você toque, que você participe com Ele dessa construção. Mas Ele precisa te tirar desse lugar de imaturidade, de ingenuidade, de inexperiência e te levar para um outro nível de entendimento, de graça e favor, para que você conduza a sua casa, conduza os planos de Deus com muita plenitude, com muita alegria. Amém? Amém? Eu quero orar por você agora e eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida, sobre o teu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Senhor, diante de Ti, Deus, eu quero colocar, Senhor, a vida das minhas irmãs. Deus, eu quero ser ousada aqui, Deus, humildemente, e colocar, Deus, que nós estamos disponíveis, Pai, para fazermos essa obra, Deus, diante de Ti, diante dos homens. Que Teu Espírito Santo venha nos revelar, Senhor, cada desejo do Teu coração, cada desejo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós possamos estar, Senhor, construindo algo, Deus,
na rocha inabalável, diante de Deus e diante dos homens. E que as nossas colunas hoje possam ser forjadas no secreto. Aquilo que ninguém está vendo, mas o Senhor quer nos revelar, o opróbrio, aquilo que o Senhor precisa de cura, de libertação, de arrependimento, de confessar pecado, de perdoar 70 vezes 7, que o Teu Espírito Santo traga a luz e que nós possamos estar diante de Ti, Senhor, construindo algo grande e poderoso, e que o Senhor trace planos e que o Senhor revele, Pai, aquilo que está oculto, aquilo que precisa, Senhor, de cura, de ser alicerçado, que precisa, Senhor, ser passado às planícies, Pai, para que nós possamos, Senhor, estarmos em Ti, com mãos limpas e coração puro. Querido Deus, leva-nos a um outro nível de sabedoria. Espírito Santo, que a Tua voz nos chame hoje. Nos chame de mulher sábia, nos chame para construir coisas lindas e poderosas, nos chame para construir algo grande. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos, ó Deus. Nós queremos tocar nessa obra, nós queremos fazer parte dela, nós queremos ela na nossa própria vida. Nós queremos usufruir, Senhor, daquilo que nós construímos. Nós queremos chamar de nosso, de meu. Eu quero chamar, Senhor, de meu, eu. Botei a minha mão no arado. Essa vinha é minha. Essa vinha, Senhor, é Tua, Jesus. Como é bom saber que eu estou tocando em construções eternas, em propósitos eternos, fazendo a Tua vontade, agradando o Teu coração, obedecendo a Ti, Senhor, e construindo coisas, Senhor, que pertencem a Ti, Jesus. Eu quero envelhecer, Senhor, e ser uma mulher plena, feliz, Senhor, com amigos, com igreja, com família, mas eu quero, Deus, tocar nos Teus propósitos eternos. Quero conduzir, Senhor, a minha vida diante da Tua sabedoria, do Teu discernimento, em nome de Jesus, Pai. E eu creio que cada irmã que está aqui comigo, elas também viverão para a glória de Deus. Elas construirão coisas lindas e poderosas, coisas que o céu já deu ordem e que ela agora, na autoridade que há no nome de Jesus, vai tocar, vai entender e vai compreender. E vai, Senhor, fazer uma obra linda, pelo nome de Jesus. Eu as abençoo, Paizinho, eu creio que o Senhor vai derramar sobre elas graça e favor, vai derramar muita sabedoria, e elas vão construir coisas lindas para Deus, que elas vão construir coisas lindas e elas vão colocar, aqui pertence ao Senhor Jesus. Tudo isso é obra do meu Criador, tudo isso é obra de Jesus. E assim, Deus, nós faremos parte de um grande time de mulheres guerreiras que constroem em favor do reino de Deus, que constrói para a glória de Deus. Querido Deus, nos guarda, nos cela, guarda a nossa casa, guarda os nossos sonhos e que nós possamos construir em Ti para a glória de Deus. Amém. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querida. Glória a Deus. Tempo certinho para a gente terminar essa live e que o amor e a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Um beijo no coração, sempre é uma honra estar aqui com você.